esse negócio não fica reto. Eu ponho ele retinho aqui, porque chapéu de bruxo tem que ser assim. Aí ele vai, ó, cai. Mas vai seguir assim mesmo. Olá, gente, tudo bom? Eu sou o Christopher Nóbrega, autor da saga Por Trás do Véu. Inclusive, o primeiro livro, Os Cinco Pilares, já saiu, tá em pré-venda. Você gosta de RPG, de literatura fantástica, de livros de fantasia? Então me segue lá no Instagram, o @os 5 pilares, e aí você vai saber mais sobre o primeiro livro dessa saga e também sobre a saga como um todo. Lá eu também posto coisas relacionadas à minha escrita e a gente vai poder conversar, vai poder discutir determinados temas, às vezes eu posto dicas de leitura, enfim, me segue lá, tá bom? E eu vim aqui para tentar dar uma movimentada nesse meu canal do YouTube, porque eu vi que ele estava meio broxadinho. E vi também que tem muita gente que até assiste o vídeo aqui e depois vai lá nos 5 pilares e comenta que assistiu o vídeo tal. Lá. Comenta aqui, gente. É melhor. Dá uma ajudada. Não que eu não goste da interação sua lá nos 5 pilares. Mas comenta aqui também. Comenta aqui e comenta lá. Tá bom? Então, pra gente tirar essa aura e pra gente já começar esse vídeo bem, que vai ser uma nova fase do canal, você vai fazer duas coisas. Na verdade, você vai fazer três coisas. Primeiro, você vai curtir. Você já deixa uma curtida aí para já começar o vídeo bacana. Depois, você vai se inscrever no canal. Ativa aquele sininho, barulhinho de sininho. Eu vou tentar, se eu conseguir na edição, fica o barulhinho de sininho. Senão eu vou ficar com a cara tipo... E aí eu boto um barulhinho tipo cri, cri, cri. Tá, barulhinho de sininho. E depois você vai compartilhar esse vídeo com alguém, tá? E vai ser com quem? Com uma pessoa que goste de literatura, com uma pessoa que goste de cultura nerd e com uma pessoa que você acha, ou imagina, ou tem certeza, enfim, que vai gostar desse novo quadro do Vamos Nerdar, que é o Debatendo com o Bruxão. Traz a vinheta. Não, vinheta tem magia, tem bruxão, então vai ser uma coisa assim. Traz a vinheta! O livro que a gente escolheu para começar esse quadro foi o As Quatro Fases da Lua. Inclusive, se você não viu, lá no meu IGTV do Os Cinco Pilares tem um quadro chamado Conversa de Quinta. Aí toda quinta-feira eu posto um vídeo falando de um livro ou conversando com um autor de determinado livro. Eu já fiz um vídeo sobre o As Quatro Fases da Lua, em que na época eu ainda não havia lido. E agora, depois que eu li, eu resolvi usar ele para fazer uma resenha. Que, na verdade, o Debatendo com o Bruxão vai ser um quadro em que a gente vai trazer alguma obra, um livro, uma série, alguma coisa, e vai tentar identificar os aspectos ocultos dentro dessa obra. E aí eu trouxe as Quatro Fases da Lua. Só que antes da gente começar a falar desse livro incrível que a Duda fez, que é assim, a autora é Maria Eduarda Pascoal, tá? Mas eu chamo de Duda porque a gente já é íntimo. Então, antes da gente falar desse livro e dos aspectos ocultos dele, que eu acho que são ocultos, enfim, depois de terminar o vídeo você vê se você concorda comigo ou não. Eu queria trazer alguns conceitos. Primeiro, o tarô, e segundo, o conceito de arquétipo, que está ligado ao tarô. O tarô, ou tarote, ou tarote, ou taroque, enfim, tem várias formas. Ele é um jogo de cartas, né, que ele surgiu lá, algumas pessoas dizem que foi lá na Itália, outros dizem que foi em determinada região da Europa, enfim. Ele surgiu há muito tempo atrás, lá por volta do século XV ou até antes disso, e ele apresenta, a composição dele é um conjunto de cartas, né, um baralho, que tem umas imagens que a gente conhece hoje em dia mais facilmente, né, que é o rei, a rainha, o ás de copas, enfim, que são chamados de arcanos menores, e tem os arcanos maiores, que são imagens mais enigmáticas, né, que elas representam determinadas características de uma criatura ou de um conceito, de uma história, enfim. Porque o tarô ele pode ser usado para algumas pessoas como um método divinatório, que é para poder saber do futuro, o que vai acontecer, etc. Você com certeza já ouviu falar, a minha cartomante disse tal coisa. Pois é. Ou ele pode ser usado como um método de autoconhecimento. Então você joga lá o tarô, tem a forma de jogar, e aí você vai estar se entendendo melhor. Tá? Inclusive, esse aspecto de autoconhecimento, ele pode ser entendido porque teve um psicólogo que ele criou o conceito de arquétipo.
E ele fala que o arquétipo, ele é uma imagem, né? Ele é algo que ativa um significado. Exemplo, se você viu um gato preto andando na rua, eu vou fazer o quê? Eu iria... bonitinho. Mas tem gente que vai ter medo. Por quê? Porque ao gato preto existe o arquétipo de que ele é um animal que traz azar. Entendeu? Então, esse conceito de arquétipo e as ideias dos arcanos maiores, que são as imagens mais enigmáticas, que são arquétipos do tarô, é o que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Se vocês quiserem depois saber mais sobre o tarô e etc, vocês podem até falar aqui nos comentários, a gente faz um vídeo só sobre isso. O que vocês acham? Porque você pode me perguntar, Cris, vem cá. Por que tu resolveu usar os arquétipos do tarô para falar sobre o livro da Duda? Simples. Porque eu quis. Não. Simples. É porque a Duda, ela lê tarô, né? Ela sabe jogar, ela sabe utilizar essas cartas, etc. E o livro, quando você lê ele, você nota um aspecto muito espiritual e também alguns aspectos subjetivos. E aí eu quis unir essas duas coisas para que a gente trouxesse uma nova forma de resenhar um livro, né? De entender um pouco mais uma obra. O livro, ele é composto por 4 contos, que eles podem ser interligados entre si. Você pode entender eles como sendo indo do ponto A ao ponto B, e você pode entender como recortes separados. E aí os contos são As Luzes que Não Se Apagam, que inclusive é o meu favorito, O Pequeno Infinito, O Sol da Madrugada e A Estrela da Vida. E aí dentro desses contos existem, obviamente, a exposição de personagens, né? Já é um livro, tem que ter personagem. E aí esses personagens, eles não são o João, a Maria, o Astolfo, a Creosvalda, não. Eles são dados como se fossem apelidos para eles. Eles são entendidos como arquétipos. Sacou? Aí nós temos o habitante da casa, o anjo, o perdido, que se referem a uma mesma pessoa. Nós temos a garota de olhos infinitos, a lua e a viajante, que se referem a uma mesma pessoa. E o ancião iluminado e a divindade, que também é uma outra pessoa. Tá? Tem várias coisas interessantes dentro do livro, mas eu resolvi focar só nesses 3, porque esses 3 se subdividem. Então vamos lá. O habitante da casa, o anjo e o perdido, eu associei a 3 cartas do tarô, a 3 arquétipos do tarô. Eu vou colocar essas cartas aqui para você ver, que vai ser o mago, o enforcado e o louco. O habitante da casa eu associei ao enforcado, o anjo eu associei ao louco e o perdido eu associei ao mago. Mas na verdade todos esses 3 arquétipos eles se relacionam entre si. Por quê? O mago ele é o símbolo do mistério, da intuição, e ele é o símbolo do anjo da guarda. O enforcado, ele refere-se a sacrifício, a reverter uma situação e a ter uma nova perspectiva de algo. E o louco, ele é interpretado, na verdade, muitas vezes ele é tido, né, tem algumas vertentes que entendem o louco como se ele fosse o protagonista da história do tarô. Porque se você pegar todos os arcanos maiores do tarô, os arquétipos mesmo, você vai ver que eles contam uma história através da qual você vai evoluindo. Que no caso, quem evolui é o louco, que é o consulente, né? Que é a pessoa que está tirando a carta. Entendeu? Por que eu associei essas 3 coisas? Porque em determinadas partes do livro, em determinados contos, o habitante da casa, o anjo perdido, etc., como se queira chamar, ele vai passeando dentro desses arquétipos. Tem hora que ele é o símbolo do mistério, tem horas em que ele toma determinadas atitudes em que você o vê como fazendo um auto-sacrifício e tentando mudar a sua perspectiva. E em alguns momentos, na verdade, depois que eu li o livro, eu achei, né, o nome do livro, As 4 Fases da Lua. Eu achava que a personagem principal ia ser uma mulher. Mas, de certa forma, o protagonista dessa história, aquela pessoa que dá o norte, é esse primeiro personagem. Então, por isso que eu associei ele também ao louco. Porque, de certa forma, o livro conta a trajetória desse personagem. Partindo mais à frente, a gente falou da garota de olhos infinitos, a lua e a viajante. E eu associei a 3 cartas. Obviamente, a lua,
a carruagem e a temperança. Vou colocar as 3 cartas aqui, tá? Só lembrando, gente, eu peguei referências de tarôs diversos, assim. Eu peguei as imagens que eu achei mais bonito. Então, assim, tem diversos tipos de tarô, com diversas referências e arquétipos diferentes. Como eu falei, o assunto do tarô é gigantesco. Não dá pra falar aqui num vídeo só. A gente teria que fazer vários vídeos só pra falar sobre isso. Mas, enfim. Por que eu associei a esses? A Lua, ela é relacionada à imaginação, reflexão e à ilusão, a aspectos até mesmo mais negativos. Um momento de decidir algo, de voltar à sua fonte, etc. Quando você lê, você vai entender isso. Porque, embora a gente vá analisar os significados, a gente não vai dar nenhum spoiler não, tá bom? A carruagem é um avanço, é um progresso, é o início de algo e sim a movimentação, a constante movimentação ou a busca por algo. E a temperança, ela é a harmonia, o equilíbrio ou a busca por essa harmonia, por esse equilíbrio. Então, por que eu associei esses arquétipos a essas personagens, que na verdade é uma personagem só? Porque em vários momentos ela se apresenta em fases diferentes. Fases, Lua. Aí eu tô com as piadinhas ótimas. Por exemplo, ela passa por um processo em que ela é super confiante, em que ela não é tão confiante, em que ela não sabe ao certo quem ela é, em que ela precisa buscar quem ela é. Enfim, então quando você encara esse livro e vê esses arquétipos do tarô, você consegue ver o processo de busca dela pela evolução e pelo entendimento do tema principal do livro, né? Que a gente pode colocar ele como um tema principal, que é o entendimento do amor. O amor entre ela e outra pessoa, mas o amor entre ela e ela mesma, e o amor entre ela e os aspectos dela, que ela precisa amar e que ela precisa entender para poder amar. Nossa, a gente tá profundo, hein? Não imaginava que a gente ia falar sobre isso assim, não. Mas, enfim, tá fluindo. É a magia. E o outro que a gente trouxe para associar foi o ancião iluminado e a divindade. E eu associei ao sol, o ancião iluminado, e ao ermitão. Por quê? O sol, ele traz a capacidade de aceitar a vida, aceitar como ela é, a aceitação, de você entender que existe determinadas coisas que elas são porque são e determinadas coisas suas que elas são, entre aspas, imutáveis, que você tem que aceitar. Ó, que bonitinha. Vem cá. Tem gente que tá querendo participar, que eu tô aqui gravando e tá querendo chamar a atenção. Essa é Nanã, tá? É uma das gatas que a gente tem aqui em casa. É por isso que bruxa sempre tem gato preto, porque solta pelo, mas não dá pra ver na blusa preta. O sol, ele tem essa capacidade de aceitação, é a representatividade também da evolução. E o ermitão, ele é o isolamento, a restrição, o afastamento. Para quê? Para ele entender o que o rodeia, ou seja, ele se afasta, se isola do todo para que ele possa ter uma visão separada e buscar a sua autoevolução. Então são duas cartas que se complementam e é assim que eu vejo muito esse personagem, que ele é apresentado em vários aspectos como um personagem que muda, entendeu? Que é como se a face dele mudasse e é como se ele estivesse sempre nesse aspecto de, quando ele surge, você sente no livro páginas iluminadas, entendeu? Os outros dois personagens, você entende eles como indivíduos que estão em seu processo de evolução, que estão tentando se entender, tentando se aceitar, etc. E o ancião é aquele personagem que surge exatamente para ajudar esse processo de entendimento e direcionar. Porque às vezes a gente está na vida assim meio perdido, aí surge alguém e dá aquele empurrão da escada. Não, isso aí foi Nazaré. Mas surge alguém que dá aquele empurrão para que no caminho correto. Uma outra coisa que eu separei também foi para o livro. Porque eu associei, já que eu estava criando esse roteiro aqui, pesquisando sobre cartas de tarô, pegando seus arquétipos, etc., eu trouxe 2 arquétipos para o livro, que seriam a estrela e os amantes.
Engraçado você pensar que um livro com o nome As Quatro Fases da Lua não está relacionado ao arquétipo da Lua, ele está relacionado à estrela. Por quê? A estrela, ela é uma carta muito voltada ao arquétipo dela da inspiração, à flexibilidade e ao surgimento de um amor. E os amantes, ela é uma carta que remete a uma escolha e também simboliza o pecado ou as consequências das suas escolhas. Quando você entende, quando você lê o livro e você pega esses arquétipos assim e vê a significância de cada um, você vai entender que muito desse livro, como eu falei, é a jornada daquele primeiro personagem, mas é a jornada dele e do segundo personagem também, os dois, e eles dois, eles estão ligados em diversos aspectos. Quais são os aspectos? Aí você vai ter que ler para poder saber. Mas eles estão interligados, eles existem de forma até de dependência para a determinada evolução espiritual que eles precisam. E o ancião, ele surge lá para dar aquele suporte, como eu falei. Então, por isso que a gente associa a lua, a estrela e os amantes, porque a gente vê essa inspiração, essa necessidade de tomar uma decisão e também a decisão que você toma, que no caso esses personagens tomam, as decisões que eles tomam geram os impactos, os pecados, ou seja, as consequências das decisões. É basicamente isso que eu queria falar. Eu falei com a Duda, olha, como eu falei, super íntimo. Eu falei com a Duda, disse que eu ia gravar esse vídeo, pedi pra ela fazer tipo um react a esse vídeo. Então vocês vão ver o que ela vai falar agora. E no final do vídeo eu volto só pra me despedir de vocês, tá bom? Pessoal, então vocês assistiram a parte do Christopher interpretando as 4 fases da Lua. E eu, como autora, só tenho a dizer que eu achei sensacional a interpretação que ele fez, usando os arcanos maiores do Tarô de Marselha. Eu adorei. É incrível principalmente essa relação de autoconhecimento que o Tarô de Marselha ele evoca, né? Eu acho muito interessante nós estudarmos isso. E eu leio, o tarô que eu leio é o Lenormand, ele é diferente do de Marselha, né? Ele tem 36 cartas, né? São diferentes aí, apesar de ter uma certa similaridade e até um contexto de relação. Porém, não é do Lenormand que nós vamos falar sobre a interpretação do Christopher a respeito das 4 fases da Lua, né? Então, assim, deixa eu pegar minha colinha aqui. Ele vinculou os 3 arquétipos, as 3 facetas do personagem masculino do livro, que eles se traduzem ao habitante da casa, o anjo e o perdido, né? O meu personagem, a minha faceta favorita desse personagem é o habitante da casa, que o Christopher vinculou ao enforcado, né? Que é uma carta muito assim, muito chamativa, muito cheia de significados muito interessantes, né? Principalmente para nós, seres humanos, que somos seres tão mortais, tão frágeis, que sempre, né, praticamos aí o auto-sacrifício de evolução, né? Eu achei isso muito interessante e é o que acontece com o habitante da casa nas luzes que não se apagam, que é o conto referente à lua nova, tá bom? Então eu adorei, super concordo com a interpretação. Achei fantástica o olhar que ele teve para esse personagem, que inclusive ele coloca como sendo o protagonista da história, e ele realmente é o protagonista. Na verdade, o habitante da casa, ele que move a história. Cada ação dele repercute de uma forma diferente em cada um dos contos das 4 fases da Lua. E aí o anjo, que é uma outra faceta do habitante da casa, ele vinculou ao louco, né? O louco, ele é um arquétipo do desprendimento, ele é o arquétipo do livre-arbítrio. E também é uma carta que ela causa uma certa dualidade, porque o louco, ele pode ser muito facilmente julgado de uma maneira muito negativa, mas ao mesmo tempo ele pode ser admirado pela coragem que ele tem de enfrentar esses julgamentos e seguir a jornada dele de autoevolução. Então eu acho muito legal. E esse desprendimento tem muito a ver com o anjo, porque tem um momento da história que ele toma uma decisão muito... que nós poderíamos ficar meio assim com ele, achando, nossa, mas por que você fez isso, né? O que te moveu a fazer isso? Achei bem legal. E ali o perdido,
que ele vinculou ao mago, o mago que é a carta do mistério, da intuição, da busca, né? É muito legal ele vincular o perdido, porque o perdido realmente também está buscando algo, apesar dele ser teimoso e não admitir isso. Mas ele está, sim, buscando algo, e ele aparece lá na Estrela da Vida, no final da antologia, no último conto. Então fica aí a sua curiosidade para você entender por que o Christopher vinculou ao mago, perdido ao mago. Tá? Então aqui nós vamos a outra personagem da nossa antologia, que é a Garota de Olhos do Infinito, cujas outras facetas são a Lua e a Viajante, né? Há de se pensar que ela seja a protagonista da história, mas no fundo ela não é. Ela é uma coadjuvante, né? Ela recebe o habitante da casa. Então vamos lá, Garota de Olhos Infinitos que aparece no Pequeno Infinito, ele vinculou a temperança, carta da temperança, que representa a harmonia e o equilíbrio. E ela realmente está muito em busca da harmonia e do equilíbrio. Ela está muito em busca do conhecimento. Ela está em busca de equilibrar razão e emoção na vida dela, porque ela deseja conhecer o amor. É uma das buscas aí da Garota de Olhos do Infinito, né? Aí depois a outra faceta dela, que é a Lua. Aí a gente tá meio que dando um spoiler, mas vale a sua leitura para você entender o que é a Lua, quem é a Lua. Que a carta da Lua no tarot de Marselha representa imaginação, reflexão, ilusão e voltar à fonte. E é muito isso que essa faceta dessa personagem está fazendo, é voltar à fonte, voltar às origens, usar a imaginação, refletir, tomar cuidado com as ilusões, né? As ilusões da própria mortalidade, né? De nós como humanos. Nós somos pessoas, seres muito iludidos, né? E ali a terceira faceta, que é a Viajante, que ele vinculou a carruagem, achei incrível, porque a carruagem é o movimento, a carruagem é o avanço, o progresso e, mais uma vez, a busca. Então, você veja, uma viajante, né? Naturalmente, ela utiliza um veículo, né? E aí ele vinculou a carta da carruagem, carro, também chamada carro, né? Achei muito bacana essa interpretação dele. Aí o terceiro personagem, que é o Ancião Iluminado / Divindade, que é a segunda faceta dele. Esse personagem, ele é a cola das 4 fases da Lua. Sem ele, as 4 fases da Lua não aconteceriam. Então, ele representa a integridade do ser. Enquanto o habitante da casa e a Garota de Olhos Infinitos são seres fragmentados, eles estão buscando as outras partes deles, o Ancião Iluminado / Divindade já integrou todas as partes do ser dele. O menino, o adolescente, o adulto e o ancião. Ele já incorporou todas esses estágios dele, já estão muito integrados a um único ser, que é ele próprio, né? Então o ancião ele vinculou ao sol, total faz sentido, né? O sol que ilumina o caminho, que traz bastante alento, né? Então ele vinculou a carta do sol, e a divindade ele vinculou ao ermitão, que é uma carta que representa a introspecção, o isolamento, né? A autorreflexão. Eu gostei muito dele. É uma carta que eu particularmente adoro, é uma carta assim fantástica, incrível, né? E ele então, já tendo aí passado, já tendo aprendido muitas coisas na vida dele para auxiliar a Garota de Olhos do Infinito e o habitante da casa. E para finalizar o livro, né, a própria história, este livro aqui, o Christopher vinculou a estrela, carta da estrela, e aos amantes. Adoro essas duas cartas. Carta da estrela representando inspiração, flexibilidade, surgimento de um amor, que é a tônica. O cerne, o âmago das 4 fases da lua é o surgimento do amor. Não só o amor romântico entre homem e mulher, né, o amor, relacionamento íntimo, mas sim o amor de uma forma incondicional, de uma forma abrangente. E ali a carta dos amantes, que representa as escolhas e as consequências, né? Então aí nós temos 2 personagens, um principal e a outra mais coadjuvante, apesar deles dividirem sim dividirem, né, o livro, né, a forma como eles conduzem o livro de uma forma muito interessante. Porém, o habitante da casa ele é mais protagonista, né, como eu já havia dito. E aí, tudo que eles escolhem, todo o movimento que eles fazem na trama tem uma consequência, como se fosse um efeito borboleta. Então, essa questão do efeito borboleta, inclusive, é citado
no livro. E é interessante o Christopher escolher essa carta, porque a carta dos amantes, ela evoca as consequências, os efeitos borboleta de cada um dos nossos, das tomadas de decisões, né, que nós fazemos durante a vida. Então, gente, era isso. Só tenho a agradecer aí pelo olhar atento do Christopher. Eu achei fabuloso, achei incrível, achei muito sensível. E como ele falou, esse livro, As Quatro Fases da Lua, ele é muito subjetivo. Né? A minha ideia ao construir, ao abordar esse livro, foi justamente evocar essa subjetividade em cada leitor, cada um ter a sua perspectiva, a sua interpretação da história. Sentir é muito importante. Em cada uma das 160 páginas desse livro é importante que se sinta, que busque os significados por trás das palavras, porque eu compus uma narrativa bastante misteriosa, bastante instável, como a lua. Então você precisa de uma leitura atenta. Ele é um livro fininho, mas ele requer uma leitura muito atenta, tá bom? Então espero que vocês gostem, que vocês tenham curiosidade de ler o livro, né? Se vocês lerem o livro e depois quiserem comentar comigo, eu estou sempre à disposição, né? Principalmente lá no meu Instagram, @autoraniepascoal. Então, eu aguardo vocês, tá bom? Um beijo. Então, gente, vocês viram? Eu fiz a avaliação e a autora concordou com a minha avaliação. Então, eu tô me sentindo extremamente valorizado. Peraí que essa abinha não tá me valorizando. Vamos aqui, fazer isso. Vai ficar uma coisa assim meio camponesa. Se você gostou desse quadro, sinta-se à vontade para se inscrever no canal e, como eu falei, compartilhar com as outras pessoas. E saiba que esse é o primeiro de muitos. Na próxima semana tem um novo Debatendo com o Bruxão. Espero você lá, hein?